Conheça o colar oficial da nova novela Te Dou a Vida, edição de colecionador. Um colar cheio de histórias emocionantes, que simboliza amor, família e esperança. Clique no link da descrição e veja detalhes. Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai conhecer Nicolas, personagem interpretado por Leonardo Herrera em Te Dou a Vida, nova novela do SBT. Vem comigo! Eugênia Silva. Nicolas é um menino inteligente, que adora carros e, contagiado pelo avô, gosta de futebol. Devido à doença, ele é pequeno e de aparência frágil. Ele luta com força contra a leucemia, doença que foi diagnosticada aos 4 anos. Ele não sabe que é filho adotivo. Ele precisa de um transplante de medula óssea e seus pais procuram um doador compatível há algum tempo. Sem sucesso, o que faz com que sua saúde se agrave cada vez mais a cada dia. Até que aparece Pedro, seu pai biológico, que se torna seu doador. Com isso, Nicolas melhora sua saúde. Ele é uma criança vital novamente. Ele insiste em se encontrar com quem doou a medula, apesar de Ernesto querer impedi-lo. E aí, como será quando Nicolas saber que Pedro é o seu pai biológico? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. A nova novela do SBT foi exibida pela primeira vez pelo Las Estrellas entre março e julho de 2020. Trata-se de um remake da telenovela chilena de mesmo nome, exibida em 2016. Te Dou a Vida é protagonizada por José Ron e Eva Cedenho, com Leonardo Herrera como protagonista infantil e antagonizada por Jorge Salinas. Conheça a história a seguir. É a história de duas famílias que entram em contato através do filho adotivo Nicolas. Helena, Ernesto e o menino eram uma família feliz, até que Nicolas foi diagnosticado com leucemia. A história começa quando a família está em uma situação desesperadora. Nicolas necessita urgentemente de um transplante de medula óssea, depois de várias sessões de quimioterapia, mas nenhum dos membros da família adotiva é compatível com ele. Então, Ernesto e Helena são obrigados a encontrar os pais biológicos de seu filho. Eles não encontram Sofia, a mãe, mas encontram uma amiga íntima. Ela lhes dá uma informação de Pedro, avisando-os de que ele não tem conhecimento de que teve um filho, já que Nicolas é fruto de um encontro rápido entre Pedro e Sofia, como ela não queria nenhum compromisso com ele. Pedro estudou engenharia automotiva, mas teve que desistir para ajudar a família. Porém, continua a se preparar, pois tem um grande talento, além de consertar carros de competição, reformar carros antigos e fazer ajustes extremos. Ernesto e Helena aparecem na oficina. Dizem a Pedro que precisam de sua ajuda porque ele é o pai biológico de seu filho Nicolas e precisa urgentemente de um transplante de medula óssea. Pedro fica chocado com a notícia. Como não sabia que tinha um filho, entra em conflito, porque acredita que eles estão mentindo para ele, mas concorda em fazer um estudo de DNA para verificar a veracidade de sua paternidade. O resultado é positivo, o que o emociona, e ele está prestes a fazer o teste de compatibilidade com Nicolas, que também é positivo. Pedro não hesita em ser doador. Ernesto e Helena agradecem-lhe profundamente, mas pedem-lhe que ele não tenha qualquer relação com Nicolas, o que Pedro aceita, convencido de que o menino tem uma vida feita com sua família adotiva e nela não tem lugar. Mas o destino tem outra coisa em mente. Nicolas insiste em saber quem doou a medula óssea e o que no primeiro momento era uma adoção anônima passa a ser uma necessidade de convivência, devido à grande empatia que surge entre eles, devido ao amor pelos carros. Porém, a criança não sabe que é seu pai. Por isso, os encontros entre Helena, Pedro e Nicolas tornam-se frequentes, algo que Ernesto não gosta e exige que Pedro deixe a vida de sua família. A única coisa que consegue é que Helena se volte contra ele por sua falta de gratidão para com Pedro e sua atitude arrogante e classista. Por sua vez, Andréa, avó adotiva do menino, também se incomoda com a proximidade da filha com Pedro,
pois pensa que quer aproveitar para tirar dinheiro deles. Enquanto Esté, a mãe de Pedro, está muito animada por saber que tem um neto e deseja conhecê-lo, ao que Domingo, seu marido, se opõe totalmente, pois pensa que eles não deveriam interferir na vida da criança. Porém, após alguns encontros casuais, Domingo acaba conhecendo seu neto, que de repente ganha seu coração. Ernesto é administrador de empresas, veio para a ferreteira de Horácio, pai de Helena, e foi promovido graças às suas habilidades empresariais. Muito em breve ele se tornou seu parceiro e braço direito. Ele é um homem inescrupuloso que se dedicou a aumentar sua fortuna de forma fraudulenta, além de esconder sua origem, o que esconde um roubo de identidade. Pedro está noivo de Gina, mas desde que conheceu Helena, ele tem uma luta terrível com os seus sentimentos, que ela provoca nele. Domingo o faz ver que não deve pensar numa mulher casada, que também não é da mesma classe, e muito menos se apegar a um filho que não lhe pertence. A relação de Helena com Pedro também é muito confusa, pois nele ela encontra o apoio que não tem no seu marido, além de se sentir muito atraída por ele. Helena tem uma empresa bancária, na qual trabalham Gabriela, sua irmã mais nova, e Irene, sua irmã mais velha, que sempre foi apaixonada por Ernesto. Horácio, pai de Helena, mantém um relacionamento sério com Mônica, sua assistente, há algum tempo e decide contar para sua família, o que leva ao divórcio de Andréia, sua esposa. Na realidade, o caráter frívolo e voltado para a classe de Andréia e suas demandas contínuas esfriaram um relacionamento de longa data, a ponto de Andréia viver apenas para suas pequenas intrigas e obsessões domésticas. Por isso, Horácio se afasta da família e dos negócios, e com um rio turbulento ganham os pescadores. Ernesto torna-se o homem de família, de quem recebe todo o sustento. Mas Helena está cada vez mais convencida de que quer se divorciar dele, e para evitar isso, Ernesto administra uma droga em Helena, que a faz perder o controle de suas ações, colocando em risco a vida de Nicolas. Com isso, Ernesto a chantageia para tirar Nicolas dela, se ela não parar de sair com Pedro. Helena, sob a influência da droga que Ernesto lhe deu, sofre um acidente de carro quando levava Nicolas ao dentista. No laudo pericial, consta que ela dirigia sob efeito de substâncias viciantes. Então, Ernesto dá início a um processo judicial, solicitando a custódia de Nicolas, apoiado por Irene, que não se importa em atropelar sua irmã para ficar com Ernesto. Por fim, o juiz dá a custódia de Nicolas a Ernesto e ele se dedica a envenenar a alma do menino, revelando-lhe que Pedro é seu pai biológico e o abandonou, o que faz com que o menino rejeite Pedro. Ao mesmo tempo, Gina diz a Pedro que está grávida. Ele assume que é o pai, pois não sabe que Gina se envolveu com Augusto, seu melhor amigo, e que ele é o pai do bebê que está esperando. Pedro sente uma grande responsabilidade e decide se casar com Gina, o que parte o coração de Helena, mas ela entende. Nicolas está novamente entre a vida e a morte. Helena e Pedro descobrem que o câncer voltou à vida do menino. E aí, pessoal, ficaram curiosos para saber o final dessa história? Então acompanhe no SBT, em breve a novela Te Dou a Vida.